Estamos no carnaval, eu já botei até minha blusa de paetê, que daqui a pouco eu vou sair para curtir com os amigos. E o que a gente mais ouve nessa época é o quê? Usa camisinha, leva a camisinha, vai curtir o carnaval, mas não esquece da camisinha. A camisinha é o método mais eficaz contra as DSTs e a gravidez. E às vezes isso passa a falsa impressão de que basta usar a camisinha que tá tudo certo. Vou levar minha camisinha que eu tô protegido. Só que a coisa não é bem assim. E é isso que eu vou falar para vocês. A taxa de eficácia real contra a gravidez e as DSTs. Bem, gravidez a gente já sabe que é um método relativamente falho, né? Porque ela pode furar, pode estourar, rola aquele medo de ter engravidado, tá no período fértil. A taxa de eficácia da camisinha para gravidez, no uso ideal, é de 98%. Mas na real, na vida real ali, é cerca de 85%. Ou seja, existe uma taxa razoável de 15 a 20% de falha na camisinha. Mas e com relação às DSTs? HIV, por exemplo, o HIV, que é uma doença transmitida principalmente pelo contato com o sêmen e com as secreções sanguinolentas, né, com sangue, já tem uma eficácia bem alta, próxima da camisinha ali, entre 85% até 98% de eficácia. Então, para o HIV, é um método bem interessante, com uma eficácia bem alta para HIV. Então, ok, podemos nos considerar protegidos contra o uso do HIV. É claro que, da mesma forma que a gravidez, a camisinha pode estourar, pode ter contato com o fluido e com as secreções vaginais, né? Mas a eficácia dela é bem alta. Agora, para essas outras doenças aqui, como é que funciona? Bom, esse grupo aqui, ó, gonorreia, clamídia e hepatite B, são doenças que são transmitidas também através das secreções, ou seja, do sêmen, dos fluidos vaginais, e não somente através de lesões. Para essas doenças aqui, a gente tem uma eficácia em torno de 60% a 80%. Então, olha só como é que já vai caindo, né? Então, quando a gente chega aqui, gonorreia, clamídia, tricomonas, as vaginoses e vaginites e a hepatite B, a eficácia já cai 60% a 80%. Ou seja, 40% das pessoas correm risco de, mesmo usando a camisinha, se contaminar com uma dessas doenças aqui. E esse outro grupo aqui, sífilis, HPV e herpes. Essas doenças aqui, elas são transmitidas também por contato com a lesão. Além da secreção vaginal contar para o risco, também existe o risco do contato com a lesão. E aí o que acontece? A camisinha ela protege o pênis, mas ela não protege, por exemplo, o contato com a bolsa escrotal, nem com os lábios, pequenos e grandes lábios, o monte de Vênus, né? O púbis ali. Então existe um contato que fica desprotegido. E como essas lesões às vezes são muito pequenininhas, muitas vezes invisíveis e indolores, o HPV, por exemplo, no homem, ele muitas vezes não dá sintoma nenhum, e nem na mulher, ele é praticamente assintomático. E muita gente transmite essas doenças aqui sem nem saber que estão transmitindo. A taxa de infecção do HPV, por exemplo, existe uma estimativa de que cerca de 70% a 80% da população tem HPV, porque é um vírus extremamente difundido e sem sintoma. Às vezes a lesão da herpes é muito pequenininha, confunde com pelinho encravado, e o contato com aquela área que está desprotegida acaba transmitindo. Então, para essas doenças aqui, a eficácia pode ser ainda menor do que 60%. Ou seja, é uma taxa de contágio relativamente alta, mesmo com o uso da camisinha. E aí algumas pacientes chegam para mim e falam assim: puxa vida, doutora, mas eu sempre me cuidei, eu sempre usei camisinha e agora eu tô com uma herpes. Ai meu Deus, que coisa horrorosa. Sem contar que DST sempre tem um estigma, né? A mulher então fica se sentindo muito estigmatizada. Meu Deus, eu tô com uma herpes, um HPV. Herpes, HPV, por exemplo, sífilis também, são doenças que você pode carregar por muito tempo até elas manifestarem um sintoma. Então, às vezes a gente não sabe, e nem a pessoa sabe. A gente acha que está lidando com alguém que, não, tá tranquilo. Mas às vezes, mesmo um parceiro mais antigo pode estar transmitindo sem saber. Então, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte: a camisinha é um método extremamente eficaz, porque, na verdade, qual seria o outro método que a gente tem? É isso que eu quero trazer para vocês. Uma coisa que eu costumo brincar no consultório é o seguinte: se você teve relação com uma pessoinha aqui, e essa, só uma, tá? E essa uma pessoinha teve relação com 3 pessoas.
E essa outra aqui teve com mais 3. Essa outra aqui com mais 3, essa outra aqui com mais 3. Só 3. Mas aí você não tem... E essa aqui com mais 3, e essa aqui com mais 3, essa aqui com uma só. E essa aqui com uma só, essa aqui com 2, essa aqui com 3. Enfim, quando a gente se dá conta da rede e da árvore, da ramificação que isso vai levando, se você teve relação com uma pessoa só, isso é muito grande. A chance de ter tido contato é relativamente grande. Por isso faz do HPV, por exemplo, uma das doenças mais transmissíveis por aí que a gente tem, né? Uma taxa de 6. Se você teve relação, eu fico brincando o seguinte, que se você teve relação com uma pessoa, provavelmente você teve relação, na verdade, com sua rua ali, né? Seu bairro. Se foram 2, você começa já a ramificar para o seu estado. 3, 4, 5, você já foi para o Brasil. Se você teve relação sexual com 10, 20 pessoas, você provavelmente já está internacional. É uma brincadeira, mas que traz pra gente a reflexão do seguinte: além da camisinha, existe uma outra coisa que é muito importante, que é o comportamento de risco. E isso a gente fala pouco. É claro que eu não estou aqui querendo falar para ninguém para fazer abstinência, né? Até porque prazer é importante. É importante a gente ter prazer na vida. Eu acho que abstinência não necessariamente é a solução, mas a gente pensar no nosso comportamento e no que isso vai trazer de risco para a nossa própria vida. Então, associar a camisinha com evitar um comportamento de risco, quanto mais você conhece a pessoa, né, e quanto menos parceiros se tem, sim, você está cuidando de você mesmo. A associação dessas duas coisas, da camisinha com evitar um comportamento de risco, isso sim vai reduzir as suas chances de ter e de pegar uma DST. Então o recado que eu queria deixar para vocês é o seguinte: a gente pode aproveitar o carnaval, mas camisinha não protege 100% contra tudo. É preciso ter autorresponsabilidade, autocuidado e autoamor. Não esqueçam disso. Prazer é importantíssimo, mas a sua saúde, o seu autocuidado, cuidado com o seu templo, com o seu corpo, deve vir em primeiro lugar. Espero que eu tenha ajudado com essas informações.